esta é mais uma sessão, uma conferência integrada. Vamos dar entrada aqui mais duas pessoas. Uma conferência integrada no seminário permanente do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, ligada à Ciência das Religiões na Universidade Lusófona. Um seminário que tem por tema geral Fé Cristã e Sociedade, Raízes, Percursos, Contemporaneidade. Isto significa que nós temos, ao longo deste ano letivo, em parceria com o Mestrado em Ciência das Religiões, estamos a promover estas conferências que integram este seminário permanente ao longo do ano letivo. Já tivemos duas, esta é a terceira, e iremos ter até o final do ano letivo. Posso já informar que no próximo dia 13 de fevereiro teremos connosco a professora Lídice Maier Pinto Ribeiro, da Universidade Lusófona, que nos vai falar sobre o silenciamento das mulheres na Igreja Primitiva. Um tema muito interessante, com certeza. Estas pausas são para dar entrada aqui mais algumas pessoas que, entretanto, estão a chegar. Entretanto, estes seminários são sempre à quinta-feira, à noite, online, abertos a qualquer pessoa, mas são mais destinados a pessoas interessadas nos temas ou investigadores, e podem entrar. Hoje temos este tema Calvino e a Sociedade de Genebra, apresentado pelo professor Luís Branco. O professor Luís Branco é um académico luso-brasileiro, é casado, pai de duas filhas, é formado em Teologia e Filosofia pelo Trinity Theological Seminary dos Estados Unidos e pela Universidade de Lisboa, onde possui doutoramento em Filosofia e Apologética, além de pós-doutorado em Filosofia da Religião. É autor de diversas obras, entre elas o Ensaio sobre o Pensamento Religioso em Portugal, e está ligado à Universidade Autónoma de Lisboa, onde exerce funções, e também é um dos investigadores da ciência das religiões aqui na Lusófona. Além de ser professor também e dar aulas em várias universidades séniores e outras instituições. E, portanto, o tema hoje é este, como eu já disse, Calvino e a Sociedade de Genebra. É um tema interessante. Vamos ouvi-lo, com certeza, com muita atenção e interesse, e no final teremos alguma oportunidade para colocar algumas questões, certamente. Professor Luís Branco, que é um amigo também, tenho muito prazer em receber aqui. Faça favor, a palavra é sua. Obrigado. Vou compartilhar a tela aqui, apenas para servir de guião sobre aquilo que vamos falar. Bom, eu vou ler a minha apresentação, porque eu acho que fica mais fácil e não deixa escapar muitas coisas, não é? E depois, se tiver interesse, podemos discutir alguns dos pontos. João Calvino foi um teólogo reformador protestante francês, uma das figuras mais influentes da Reforma Protestante do século XVI. Nascido em Noyon, na França, Calvino inicialmente estudou direito, mas seu interesse pela teologia o levou a se unir ao movimento reformista que contestava as doutrinas da Igreja Católica dos seus dias. No mesmo período em que Calvino frequentou o seminário, lá estudou o líder da ordem dos jesuítas, Inácio de Loyola, o que é apenas uma curiosidade que eu trago aqui, e os dois possivelmente partilharam a mesma sala ou partilharam os mesmos tutores, os mesmos professores. Isto está registrado em algumas obras, e inclusive há uma carta de Calvino ao pai, em que ele fala de Loyola e exalta Loyola, em especial a espiritualidade de Loyola. Então é algo interessante aqui. Mas há controvérsias, há pessoas que pensam que não foi bem assim, mas eu acho interessante esta vertente histórica.
Essa parte da história, como eu disse, é contestada por alguns estudiosos, mas eu acho interessante partilhá-la, porque eu creio que é possível, uma vez que a instituição é a mesma, o tempo era o mesmo, então não vejo nenhuma dificuldade para aceitar esta posição. Por volta de 1527, Calvino havia já desenvolvido amizades com pessoas de mentalidade reformista. E esses contatos prepararam o terreno para a eventual mudança de Calvino para a fé reformada. Além disso, nessa época, o pai de Calvino o aconselhou a estudar direito em vez de teologia. Isto era algo que os pais sonhavam para os filhos. Aconteceu o mesmo com Lutero. Esperava-se que Lutero fosse estudar estas, estes desapontamentos dos pais foi comum naqueles dias, em especial quando nós falamos aqui desses reformadores. Nos 3 anos seguintes, Calvino viveu em vários lugares fora da França. Ele estudou por conta própria, pregou e começou a trabalhar em sua primeira edição das Institutas, um best-seller instantâneo publicado em 1536 sob o título Institutas da Religião Cristã, onde sistematizou a teologia protestante, enfatizando a soberania de Deus, a predestinação e a centralidade das Escrituras. Calvino fez inúmeras, para não dizer dezenas e dezenas, de versões das suas próprias dessa obra. Alguns dizem que talvez uma centena de modificações que ele fez ao longo da vida nestas institutas. Mas é interessante a que chegou, a versão que chegou até nós e que nós temos, e outras que chegaram também. E no mesmo ano, Calvino havia se desvinculado da Igreja Católica Romana e fez planos para deixar a França permanentemente e ir para Estrasburgo, até porque fugia um pouco, estava a preservar sua própria vida, fugia das perseguições que aconteciam por todo lado aos reformadores. No entanto, Peço desculpa, só nós estamos ainda no primeiro slide, não sei se é essa a ideia. desculpe lá, está Ah, ok, aqui. ok, ok. Eu que estou mal, desculpe. Desculpe. Força. É, Então, Calvino havia se desvinculado da Igreja Católica, fez plano para deixar a França permanentemente, foi ir para Estrasburgo, porque era um sítio para onde iam muitas pessoas que fugiam também das perseguições religiosas e políticas. E, no entanto, havia estourado uma guerra entre Francisco I e Carlos V, o que fez que Calvino optar por fazer um breve desvio para a cidade de Genebra, quando ele chega, então, à cidade de Genebra. Entretanto, a fama de Calvino em Genebra o precedeu. E Farel, um reformador local, convidou a permanecer em Genebra, inclusive ameaçou Calvino com a ira de Deus se ele não o fizesse, que era uma desobediência à ordem que Deus havia dado a Calvino para que ele ficasse. Calvino foi pego de surpresa com esta notícia, porque ele gostava de Estrasburgo. Depois ele volta para Estrasburgo e ele tem essa experiência de estar lá e a cidade de Genebra foi realmente um chamado para ele, um chamado que tirou da rota que ele havia traçado. E assim começou um relacionamento longo, difícil, mas em última análise frutífero com aquela cidade, a cidade de Genebra. Ele começou como conferencista e pregador, mas em 1538 foi convidado a sair dessa.
por basicamente três fatores. Primeiro, por oposição política, as rigorosas reformas religiosas que Calvino apresentava e suas tentativas de impor a disciplina da Igreja entravam em conflito com interesses políticos de alguns líderes e cidadãos da cidade de Genebra. O segundo ponto, a agitação social, a implementação das reformas de Calvino levou à agitação social e à oposição daqueles que sentiam que suas liberdades estavam sendo restringidas. E, por fim, os conflitos pessoais, a personalidade forte e a abordagem intransigente de Calvino em relação às questões religiosas afastaram alguns indivíduos e criaram conflitos pessoais. Esses fatores culminaram com uma luta pelo poder político, levando à expulsão de Calvino de Genebra, e ele foi exilado da cidade e forçado a buscar refúgio em Estrasburgo. Então, mais uma vez, Estrasburgo aparece no horizonte de Calvino como um refúgio, né? Por duas vezes isto acontece. A primeira vez quando ele foge de Noyon e a segunda vez quando ele foge de Genebra. Ele ficou em Estrasburgo até 1541. Sua estada lá como pastor de refugiados franceses foi tão pacífica e feliz que, quando em 1541 o Conselho de Genebra solicitou que ele retornasse a Genebra, ele ficou emocionalmente abalado, porque ele amava a cidade de Estrasburgo e pensava ser ali um sítio propício onde ele poderia exercer o seu ministério. Ele queria ficar em Estrasburgo, mas sentia, por outro lado, a responsabilidade de retornar para Genebra. Assim fez e permaneceu em Genebra até a sua morte, em 27 de maio de 1564. Esses anos foram repletos de palestras, pregações e redações de comentários, tratados e várias edições das Institutas da Religião Cristã, como eu já falei aqui no início. Uma outra coisa que é interessante aqui é que Calvino volta para Genebra sem nenhuma mágoa daqueles que o expulsaram a primeira vez. Quando ele assume a pregação na igreja e que ele poderia usar aquela oportunidade no púlpito para falar mal daqueles que o haviam expulsado de Genebra, ao contrário disso, o que Calvino faz, Calvino diz exatamente assim: a última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre o capítulo tal e hoje vamos falar do capítulo seguinte. E Calvino não falou nada sobre a perseguição que ele sofreu em Genebra, ele deu continuidade à sua pregação em Genebra, o que trouxe um alívio sobre a pressão e a tensão que havia no ar com sua retorna desculpa, com seu retorno a Genebra. Calvino passou grande parte da sua vida em Genebra, na Suíça, onde estabeleceu uma comunidade reformada que serviu de modelo para as igrejas em toda a Europa. Ele organizou a liturgia e o governo da igreja, defendendo uma vida disciplinada e ética baseada nos princípios bíblicos. Seu legado teológico e pastoral influenciou profundamente o desenvolvimento do protestantismo, em especial o calvinismo, que desempenhou um papel importante na formação de diversas tradições cristãs reformadas que surgiram a partir dos ensinos de Calvino. Entretanto, nem tudo era pacífico em Genebra. O conflito entre João Calvino e os libertinos de Genebra ocorreu entre 1545 a 1555, quer dizer, 10 anos de uma relação extremamente
delicada, conflituosa, pesada, esse relacionamento que ele teve com os libertinos ali em Genebra. Os libertinos eram um grupo de genebrinos que se opunham às reformas religiosas rigorosas que Calvino tentava impor, e as suas tentativas de impor uma disciplina eclesiástica, uma disciplina na igreja. Ele se ressentia da sua tentativa de impor uma teocracia e acreditavam que as suas políticas infringiam com suas liberdades pessoais. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a instantes, sobre as liberdades e garantias individuais que entraram em questão em Genebra. Então, antes da chegada de Calvino em Genebra, em 1536, Genebra era uma cidade turbulenta, que lutava contra a agitação religiosa e política. A cidade estava passando por uma transição do catolicismo para o protestantismo, influenciada pelos movimentos mais amplos da reforma. E essa mudança teve seus desafios, pois as crenças e práticas católicas tradicionais entraram em conflitos com as doutrinas protestantes emergentes daqueles dias. Genebra era uma pequena cidade, e ainda é, para quem conhece Genebra, uma pequena cidade, e naquela época uma pequena cidade-estado, presa entre vizinhos poderosos, como a França e o Sacro Império Romano Germânico. E esse cenário geopolítico contribuiu para a instabilidade política e as lutas internas pelo poder, e como se não bastasse, a cidade enfrentava problemas sociais e econômicos, incluindo a pobreza, crime, agitação social e outros problemas mais. Na verdade, foi apenas alguns meses antes da chegada de Calvino que a reforma foi oficialmente aceita em Genebra, em 25 de maio de 1536. Como Calvino viria a registrar mais tarde, ele disse: as coisas ainda não estavam resolvidas e a cidade estava dividida entre facções profanas e religiosas. E, novamente, muitos anos depois, ele poderia dizer: quando cheguei a essa igreja, ela não tinha praticamente nada. Havia pregação e isso era tudo. Os ídolos eram procurados e queimados e não havia nenhuma outra reforma. Tudo estava em confusão. O que aconteceu é que o, e isso aconteceu em muitos lugares da Europa, e por isso que a reforma não floresceu em muitos lugares da Europa, a reforma foi reduzida à caça aos ídolos e à ortodoxia da Igreja Católica Apostólica Romana, e com isto, então, ao desmantelar este aparato católico romano e remover os santos dos altares, eles achavam que isto era reforma. E Calvino vem para mostrar que a reforma era muito mais do que isto, muito mais do que tirar um santo do altar, muito mais do que mudar uma liturgia. Ela tinha uma mudança muito forte na teologia. Os trabalhos naquela ocasião era demais para Farel, que era o líder da igreja em Genebra. Mesmo com toda a sua energia, ele sofria muito com as limitações para implantar a reforma em Genebra. E, para seu descrédito, ele reconheceu a necessidade de alguém com a capacidade de ensinar e trazer ordem à igreja. E é, o seu olho rápido, evidentemente, detectou esses dons em Calvino, nos seus 27 anos de idade. Ou seja, Calvino chega em Genebra com 27 anos de idade, e a chegada de Calvino
e as reformas subsequentes teriam um impacto significativo no cenário religioso, social e político de Genebra, transformando-a em um importante centro do protestantismo. E aqui vemos Calvino com 27 anos, ele era possivelmente 5 anos mais novo que Inácio de Loyola, que começa com os jesuítas com uma proposta diferente de evangelização ou reevangelização católica romana a partir dos pontos onde a Igreja Católica ainda mantinha a sua liderança. Em 1555, João Calvino havia, de fato, estabelecido um sistema teocrático em Genebra, onde exerceu uma influência significativa como pastor e diretor da Academia de Genebra. E eis alguns aspectos importantes desse período. Primeiro, acho que eu vou ter que voltar aqui. Primeiro, o consistório. Calvino estabeleceu uma poderosa corte eclesiástica conhecida como consistório. Esse órgão, composto por ministros e anciãos leigos, tinha autoridade para investigar e punir transgressões morais e impor a ortodoxia religiosa e excomungar membros da comunidade, se fosse necessário. Em segundo, o código moral rigoroso. A Genebra de Calvino era conhecida por seu rígido código moral. Demonstrações públicas de afetos, danças e até mesmo certas formas de entretenimento eram proibidas. O consistório monitorava meticulosamente o comportamento dos cidadãos, levando a vários processos por ofensas como embriaguez, adultério e blasfêmia, entre outras situações. E terceiro, a Academia de Genebra, que Calvino fundou, uma instituição renomada que atraía acadêmicos de toda a Europa que iam a Genebra para estudar sob a orientação de Calvino e do colegiado que ele havia montado para essa Academia de Genebra. Ele desempenhou um papel crucial na disseminação da teologia calvinista e na formação de futuros ministros e líderes cristãos espalhados por toda a Europa. Aqui eu quero levantar uma questão. Embora Calvino tenha tido, obviamente, uma boa intenção, e o consistório também tenha tido uma boa intenção, na verdade, houve também, nós não podemos negar isto, um prejuízo no que diz respeito às liberdades e garantias individuais das pessoas em Genebra que, por acaso, não quisessem seguir as ideias teológicas de Calvino ou mesmo os padrões morais que eram estabelecidos pela Igreja de Genebra naqueles dias. Essas pessoas eram perseguidas, essas pessoas eram punidas, essas pessoas sofriam imensamente. Quer dizer, havia uma liberdade religiosa apenas para aqueles que rezavam a cartilha de Calvino. Os que não sofriam imensamente perseguição também. Então, de certa forma, a Genebra de Calvino também perseguiu pessoas e puniu pessoas por suas formas de vida e formas de crença. Uma outra influência de Calvino foi a influência política. Embora Genebra não fosse uma teocracia no sentido mais estrito, como um governo civil separado, a influência de Calvino se estendeu à esfera política.
suas opiniões sobre a governança e ordem social moldaram significativamente as leis e políticas da cidade. Em outras palavras, ninguém votava em ninguém que Calvino não recomendasse. Calvino controlava isso muito fortemente. As pessoas que iam alcançar alguma posição política na cidade tinha que estar amparado por Calvino ou não conseguiria nada, porque Calvino falava abertamente contra estas pessoas que pensavam diferente. Talvez o calvinismo de Genebra de 1555 seja por demais severo aos nossos olhos. Por outro lado, ele precisa ser visto dentro do contexto daquele tempo, numa cidade que caía na podridão moral e religiosa, e talvez então esta teocracia, esse consistório, essa liderança de Calvino talvez também teve alguma razão de ser desta forma. Eis algumas considerações importantes. Críticas e oposição. O sistema teocrático de Calvino enfrentou críticas daqueles que sentiam que suas liberdades estavam sendo indevidamente restringidas. Houve caos de dissidência e oposição, embora Calvino e seus apoiadores geralmente mantivessem o controle. Mas haviam aqueles que reagiram fortemente contra aquilo que Calvino impunha e que eles acreditavam de maneira diferente e achavam que deveria ser diferente, mas a mão forte de ferro de Calvino prevaleceu ali. É fato e não podemos negar esses fatos históricos. O segundo é o legado. Apesar das controvérsias em torno do seu governo, a Genebra de Calvino se tornou um modelo para outras comunidades protestantes, influenciando o desenvolvimento de igrejas e sociedades reformadas em toda a Europa e além, mas talvez nenhuma delas tenha sofrido tanto as restrições e as é, orientações eclesiásticas como a cidade de Genebra. É importante observar, então, que este termo teocracia pode ser interpretado de diferentes maneiras. Embora a Genebra de Calvino não tivesse um único líder religioso com poder absoluto, a estreita colaboração entre a igreja e o Estado influencia de maneira generalizada a doutrina religiosa em todos os aspectos da vida e levaram muitos a caracterizá-la como um sistema teocrático. Uma teocracia é o que Calvino estabeleceu na cidade de Genebra. Talvez, se perguntado por nós naquele período, ele diria que não. Talvez ele diria que era apenas influência política ou influência religiosa, mas o consistório estava lá para provar que aqueles que não rezavam a cartilha segundo Calvino eram, de fato, punidos e sofriam perseguições. Alguns historiadores argumentam que a reforma protestante, sob a liderança de Calvino, trouxe mudanças positivas em Genebra, especialmente em algumas áreas. Por exemplo, melhor qualidade de vida, a reforma enfatizou a responsabilidade social e o cuidado com os pobres. Calvino e seus seguidores estabeleceram um sistema robusto de bem-estar social, incluindo hospitais, orfanatos e uma rede de ajuda para os necessitados da cidade de Genebra. Então, havia todo um aparato para os necessitados que estavam ali.
A outra, a redução da mendicância na cidade. Esses programas sociais visavam reduzir a mendicância na cidade e oferecer apoio aos necessitados, melhorando o bem-estar geral da população em Genebra. Ou seja, Calvino proibiu a cidade de Genebra de ter mendigos, não podia haver mendigos. Os que haviam tinham que ser incorporados nas, naquilo que era o trabalho que estava disponível em Genebra, e eles deveriam trabalhar e sair das ruas. Então, era uma obrigação. Quem ia para Genebra não ficava à toa. Quem ia para Genebra ia sabendo que ia ter que trabalhar muito para poder gozar da qualidade de vida e daquilo que estava à disposição em Genebra. Terceiro, a educação em Genebra. A fundação da Academia de Genebra, uma renomada instituição de ensino superior, impulsionou a educação e a formação de futuros líderes religiosos e políticos, não só para a cidade de Genebra, mas também para outras cidades ao redor da Europa. E também o progresso econômico. A reforma introduziu uma ética de trabalho rigorosa e uma atitude positiva em relação ao comércio e aos negócios. Muitos reformadores viam o sucesso econômico como um sinal da bênção de Deus. Isso levou ao crescimento do comércio, empreendedorismo e a prosperidade econômica de Genebra. O teólogo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas, por exemplo, a própria fabricação de relógios suíços, que hoje nós conhecemos bem, os relógios suíços são os bons relógios, floresceu na cidade de Genebra com o impulsionamento que Calvino deu para as pessoas ali trabalharem na cidade de Genebra. O teólogo e reformador morreu em Genebra em 27 de maio de 1564. João Calvino foi uma das figuras mais proeminentes da reforma protestante, deixando um legado profundo que moldou não apenas o protestantismo, mas também a história religiosa, social e política de seu tempo. Seu rigor teológico, expresso nas institutas da religião cristã e em sua liderança em Genebra, transformou a cidade em um centro de influência reformada com impacto duradouro nas tradições cristãs reformadas por toda a Europa e, mais tarde, ao redor do mundo. Embora suas reformas tenham gerado tensões, conflitos e críticas, principalmente devido à severidade de suas políticas, o modelo de vida cristão proposto por Calvino ofereceu uma nova visão de ordem social, responsabilidade ética e disciplina espiritual, e sua ênfase na soberania de Deus e predestinação e autoridade das Escrituras, aliadas ao seu trabalho pastoral, educacional, que marcou profundamente a trajetória do cristianismo no Ocidente, consolidando o calvinismo com uma tradição teológica que ressoa até os dias de hoje como uma tradição que mudou e moldou vários países da Europa. É interessante nós observarmos também um outro aspecto, é que quando nós falamos da eleição, quando Calvino fala da eleição, da predestinação, Calvino está a falar da eleição do um, da predestinação do um. Isto era algo diferente do que acontecia na Europa. Porque o que a Igreja Católica pregava era a massa. O que acontecia era a fé
do todo, de toda a comunidade, a fé e o histórico de toda a comunidade. E Calvino vem e diz que a importância está na fé e na prática do daquele indivíduo. E quando ele fizer o que deve ser feito e entender que ele foi eleito por Deus para ser uma nova criatura e dar bons frutos, ele então vai frutificar na sua fé. Então, podemos dizer que o individualismo surge com as próprias teorias de Calvino, quando Calvino, então, enfatiza a soberania de Deus e a autoridade de Deus sobre o indivíduo. Ou seja, a responsabilidade do indivíduo era o que importava, e não só a massa. Então, havia sim a comunidade tinha sua importância, mas a comunidade era formada por indivíduos eleitos, escolhidos por Deus para exercerem as boas obras. Então, essa era a ideia por trás da eleição de Calvino para uma ideia maior, uma perspectiva maior na comunidade cristã daqueles dias. Então, tenho aqui a morte de Calvino em 1564, o seu legado teológico, o impacto religioso social, a predestinação, soberania de Deus, e é isto. Obrigado, professor. Nós tivemos aqui uma perspectiva muito detalhada, não é? Da história de Calvino e da experiência de Genebra. Mas eu gostaria de dar espaço agora para quem quiser colocar questões, pode pôr no chat ou pôr a mãozinha e para lhe dar a palavra para poder colocar questões ao nosso orador, por favor. Enquanto vocês decidem, eu queria dizer o seguinte. É interessante a experiência de Genebra de tentar criar uma espécie de uma teocracia, ou seja, uma influência religiosa sobre a vida civil, sobre a comunidade dos homens, porque nós encontramos ao longo da história várias tentativas neste sentido, quer no meio religioso, quer no meio civil. E isto só demonstra que, de facto, os seres humanos têm muita dificuldade em se organizar de uma maneira justa, de uma maneira harmoniosa e equilibrada, se organizar, digamos, em comunidade, não é? Os tipos de regimes que nós temos tido ao longo da história são regimes que, de uma maneira ou outra, ou eram muito autoritários, ou eram absolutistas, ou tinham vários problemas. E digamos que hoje em dia nós temos, vá lá, três propostas, umas já passaram um bocado à história, principais em termos de como dirigir de regimes políticos, digamos. Um é o comunismo, que, como sabemos, está à vista, não é? Os resultados. Outro é o capitalismo, e outro é, digamos, a social-democracia. Todos estes sistemas têm problemas, ou seja, não há um sistema político, de organização política que seja perfeito. E eu acho que é isso que levou, de certa forma, as pessoas ao longo da história a terem a tentação de imaginar uma sociedade ideal. Por exemplo, nós temos aquele livro Utopia, não é, do Thomas More, que é na área civil, não tem nada a ver com o religioso, que é uma tentativa de imaginar uma cidade por contraponto com a cidade, digamos, inglesa do Império Britânico. Portanto, uma cidade que seria numa ilha e que seria estabelecida, desenvolvida sob bases muito especiais, mais justas, mais equitativas, etc. E depois, no âmbito religioso, além da experiência de Genebra com Calvino, nós temos, por exemplo,
outras experiências, como os próprios puritanos, quando foram para a Nova Inglaterra, quando emigraram para a Nova Inglaterra, para a costa leste dos Estados Unidos, e que tentaram criar uma sociedade também do género, embora noutros moldes, ou temos pequenas comunidades mais residuais, como por exemplo os Amish, não é? Nos Estados Unidos, em determinados estados dos Estados Unidos, que tentam criar uma sociedade, neste caso com uma influência religiosa, mas que seja, digamos, mais justa e mais de acordo com a vontade de Deus. Agora, há uma coisa que nós podemos ter por certo, é que, creio eu, na minha opinião, não se pode impor, hoje em dia, estou a falar dos Estados laicos em que nós vivemos hoje, não se pode impor a uma sociedade que não tem a mesma fé que os cristãos uma determinada ética religiosa particular. Portanto, e essa é a tentação que às vezes emerge aqui ou ali, cristãos de várias correntes que tentam impor a toda uma sociedade que não abraça a mesma fé, impor a sua ética religiosa particular. E já Jesus dizia que o meu reino não é deste mundo. E estas situações não vão funcionar com certeza, penso eu. Então, a experiência de Genebra, de Calvino, embora seja uma experiência muito localizada no tempo, como o professor Luís Branco fez a questão de enquadrar, de contextualizar, os tempos eram outros, não é preciso nós irmos muito para trás. Há 100 anos, mesmo aqui em Portugal, as coisas eram muito, muito, muito diferentes nessa matéria. E, portanto, quanto mais no século XVI, meados do século XVI, a mentalidade das pessoas era outra, as situações eram outras. Então, nós podemos compreender, mas isto só reforça a tese de que aquilo que é feito por força e por violência não funciona, não é? Como diz o profeta, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, não é?